boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o diálogo Protágoras. A intenção desses vídeos é discutir, a partir dos diálogos de Platão e a partir das orientações do professor Hector Benoit, os diálogos de Platão. Esse trabalho é feito por mim e pelo André Cressoni. No vídeo anterior a gente viu o diálogo Parmênides e agora a gente vai ver o diálogo Protágoras. Inicialmente, para poder discuti-lo, a gente vai dividir o diálogo em 9 momentos, a partir de quem Sócrates dialoga nesses diálogos. Então, primeiro Sócrates dialoga com um amigo, que não aparece o nome no diálogo, né? Segundo momento, Hipócrates vai até a casa de Sócrates, pede para Sócrates levá-lo até Protágoras. Então os dois caminham até o lugar onde Protágoras está, que é a casa de Cálice. Depois Sócrates descreve o lugar onde Protágoras está, né, a casa de Cálice. Depois Sócrates dialoga com Protágoras, falando das intenções do Hipócrates. Aí Protágoras faz 2 discursos, um mitológico e outro argumentativo. Depois Sócrates conversa com Protágoras em relação à unidade das virtudes, né? Protágoras refere-se à virtude no mito e no discurso, e aí Sócrates pede para que ele defina melhor, discuta melhor a relação entre as virtudes. Depois dessa conversa, né, desse pedido do Sócrates, ameaça sair da conversa, né, porque Protágoras estava sendo muito prolixo na sua argumentação. Então, outros participam do debate, né? Hípias, Pródico, Alcibiades. Aí eles voltam a dialogar, né? E aí nessa volta Protágoras e Sócrates discutem um poema de Simônides. Depois da discussão do poema, eles voltam a conversar sobre a unidade das virtudes e, por fim, no final, o Logos critica os dois por causa da inversão das posições, né? É curioso nesse caso, nesse diálogo, que ele termina onde ele começa. Ou melhor, ele começa onde termina o diálogo. O Sócrates encontrando com um amigo e falando para ele onde ele estava. Eu vou tentar apontar rapidamente alguns problemas desse diálogo. Alguns eu discuti em alguns artigos e na dissertação, outros eu apenas apontei. Então, uma primeira questão, me parece, essa questão da circularidade do diálogo. Ele começa onde ele termina. E aí um apontamento que me parece interessante é que no final Sócrates diz que não tem um compromisso, ou melhor, que tem um compromisso, por isso que vai deixar de dialogar com Protágoras, vai deixar de dar continuidade à investigação. E aí no começo do diálogo Sócrates diz que não tem nenhum compromisso. Então parece que esse apontamento é significativo para, entre outras coisas, discutir o caráter do Sócrates nesse diálogo, né? Não me parece, né, que o Sócrates é descrito de maneira unívoca nos diálogos de Platão. Aqui nesse diálogo ele me parece que tem um caráter um pouco provocativo. Ele me parece que ele vai para cima do Protágoras com bastante força, de maneira aguerrida.
Bom, uma outra coisa que eu queria destacar é que esse diálogo me parece que é todo direcionado para a educação. Aquilo que chamariam aquilo que chamaríamos de educação moral. Mas eu acho que também há uma discussão sobre outros âmbitos, né? Como a gente chamaria hoje de educação formal, né? Me parece que ele tenta, no diálogo, unir esses dois aspectos que para a gente é separado. Tanto a educação formal, o saber ler e escrever, né? Como o saber se comportar. Mas me parece que tem um outro aspecto que eu acho que está dentro do moral, né? Me parece, mas que a gente considera pouco, que é a transmissão de saberem de uma geração para com outra. Né? Me parece que o diálogo aborda essa questão. Outro problema que me parece que esse problema eu acho que é pouco discutido pelos intérpretes, né? Eu lendo alguns comentadores que comentam esse diálogo, eu vi pouco essa questão na abordagem deles. Outra questão que me parece significativa e que, né, outros mais textos comentam sobre isso a figura do Protágoras. Talvez esse texto tenha sido o mais antigo onde o Protágoras aparece. Protágoras é um sofista, né? É considerado um sofista na história da filosofia, talvez até por causa desse texto, né? E ele foi expulso de Atenas, e aí nessa expulsão foram queimados todos os seus livros. Então a gente só tem fragmentos de autores que se referem a Protágoras, né? E talvez esse texto tenha sido o primeiro, tenha sido o mais antigo dessas referências a Protágoras. Então aí o que é dito por Protágoras muitas vezes é interpretado como uma fala do próprio Protágoras, né? E que me parece, se não problemático, né? Se não equivocado, né? Pelo menos problemático, né? Aí uma coisa que eu apresento, né? Também não consegui desenvolver, é que talvez por conta dessa inversão que ocorre no final entre Protágoras e Sócrates, talvez Platão esteja fazendo com que o personagem Protágoras seja o Sócrates e o Sócrates seja o Protágoras, ou o Sócrates carrega, né, as características de Protágoras, né, de combativo, e o Protágoras carrega as características de Sócrates, né? Evidente que aí é difícil, esse tipo de colocação talvez a gente não tenha como verificar na prática, né? Porque como que a gente faria isso, né? Enfim, né? Bom, e aí dentro disso, me parece que o mito... Por que eu estou dizendo isso? Porque o mito de Protágoras me parece que é uma coisa absolutamente interessante, sobre vários aspectos, né? Em relação a como Platão discute ou desenvolve e apresenta
outros mitos, né? E como qual a relação desse mito com outros, né? Em relação esse mito, ele conta sobre o surgimento do homem e como que o homem, para ser homem, né? Talvez na linguagem aristotélica, né? Para que o homem se tornasse homem de fato, ele precisa não de linguagem, como apontou Aristóteles, mas de pudor e justiça. Então, esse mito me parece bastante interessante para os propósitos de Platão e para aquilo que o Platão vai desenvolver depois em outros diálogos. Me parece que é um mito um mito que não tem a ver com o projeto platônico, né? Que também é difícil de delimitar, né? E depois a argumentação de Protágoras acerca da necessidade do ensino da virtude política, né? Da virtude, né? Que me parece, o termo é areté, né? Mas que me parece que uma tradução razoável, né? Eu não gosto da tradução por excelência, eu prefiro a tradução por virtude política, ainda que esse termo é um termo que no diálogo vai sendo desenvolvido, né? Ele não é dado de antemão, né? Areté, ela aparece inicialmente sozinha e depois aparece com a palavra política. Então, a questão do discurso de Protágoras. Outro ponto que me parece interessante, que também os comentadores discutem bastante, que é a questão da unidade das virtudes. As virtudes no diálogo, elas são apresentadas como 5, né? A sabedoria, a coragem, a piedade, a justiça, a temperança. É curioso que em cada um dos diálogos do Platão há uma ênfase, digamos, em cada uma dessas virtudes. E no Protágoras e também na República, né, um momento onde esses diálogos, onde essas virtudes são tratadas em conjunto. Eu confesso que eu não sei discutir a diferença entre a discussão sobre a unidade das virtudes no Protágoras e na República, né? Me parece, no primeiro momento eu colocaria como distintas, né? Mas é um tema para ser investigado. Outro problema que me parece significativo no diálogo, né, é a análise que o Sócrates e o Protágoras fazem do poema Simônides, que que tem como tema, me parece principal, também a virtude. A maneira como ambos interpretam o poema me parece significativa. Eu tentei fazer um texto comentando, né, o que me parece significativo dessa discussão que os dois fazem, mas eu cheguei a apresentar, ainda ficou um trabalho ainda incompleto. Uma outra coisa que eu acho muito curiosa, que também não ouço abordagem, mas duas coisas, né, para a gente encerrar o diálogo, né, que é a questão da participação de outros na conversa. Me parece que é o único diálogo onde há duas pessoas conversando
e há outras pessoas que comentam o que esses dois estão fazendo, né? Não me lembro de outro diálogo onde há essa conversa sobre a conversa. E aí, nesse sentido, me parece que um pensamento que me parece interessante é usar o diálogo Protágoras para vislumbrar uma possibilidade do que acontecia na Academia de Platão, onde se debatia um tema e esse tema era debatido por dois e talvez outros observassem e participassem em alguns momentos, né? É difícil a gente falar o que aconteceu na Academia de Platão, porque não há textos descrevendo como que era a academia, né, as atividades da academia. A gente só pode discuti-los através de fontes indiretas, né? O professor Marcelo Pimenta me indicou alguns textos dessa natureza, mas que eu ainda não consegui pesquisar. E aí, por fim, uma coisa que aparece no final do diálogo, né, depois deles discutirem um pouco sobre a unidade das virtudes, Sócrates faz uma discussão sobre a relação entre sabedoria e coragem, e aí nessa investigação ele propõe um método, um modo, uma técnica de se analisar a proposição SCP, que é o seguinte: você alterna os termos para poder estabelecer qual que é o mais genérico, qual o termo que tem prioridade sobre o outro, né? Então, se sabedoria é coragem ou se coragem é sabedoria, né? No caso do diálogo, se eu não me engano, é a questão da coragem quem é audacioso é corajoso, ou quem é corajoso é audacioso. Parece que essa colocação, né, me parece significativa e depois, não me lembro, me parece que é retomada no diálogo sofista, quando o Platão vai discutir, né, o estrangeiro de Eleia vai discutir o que é. Parece que esses são os pontos significativos do diálogo, né? A gente pode discutir inicialmente cada um deles.